Seja bem-vindo, professor, ao trabalho de Observatório de Fenômenos Biológicos. A minha primeira questão é a questão 20 da página 25. A escolha da situação em que se deve utilizar determinado pesticida deve envolver o equilíbrio entre os fatores econômicos e ecológicos. Neste contexto, analisam-se dois fatores: o equilíbrio de abundância da população e o nível econômico de dano, ou NED. Explica a relação desses fatores da escolha do uso de agrotóxicos para o controle de populações danosas aos cultivos. Quando o agricultor vai fazer essa decisão, se ele vai ou não usar agrotóxico e qual tipo de agrotóxico ele vai fazer, para fazer essa decisão ele tem que considerar a relação entre os dois fatores, que são o NED e o equilíbrio de abundância. Porque se o equilíbrio de abundância for maior que o NED, aí ele sabe que vale a pena usar os agrotóxicos. Porque a grana que ele vai gastar com o agrotóxico vai ser menor do que o valor que ele vai deixar de perder para as pragas. Mas se for o contrário, se o NED for maior que o equilíbrio de abundância, aí não vale a pena ele gastar muito com agrotóxico. Porque o valor que ele vai deixar de perder não vai suprir o valor que ele vai pagar nos agrotóxicos. Aí vale a pena ele não usar agrotóxico ou usar uma opção mais barata de agrotóxico para pelo menos tirar uma parte das pragas e de forma que mesmo que ele gaste uma quantidade com agrotóxicos, essa grana seja suprida pela quantia que ele vai deixar de perder. A minha segunda questão é a questão de número 12 da página 40. Pela Lei número 12.305 de 2010, que trata da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, todos os municípios brasileiros deveriam ter acabado com os lixões até 2014, o que não ocorreu. Para municípios das regiões metropolitanas, o prazo foi estendido até 2018. Os lixões, depósitos de resíduos urbanos a céu aberto, causam grandes impactos ambientais. Sobre tais impactos, fazem-se as seguintes afirmações. Aí, nesse exercício, a gente tem que dizer quais são as afirmações corretas e quais não são. A primeira afirmação: os lixões geram um líquido denominado chorume, que contamina o solo, as águas superficiais e as subterrâneas. Essa afirmação está correta, porque ele realmente produz o chorume, que é um dos produtos da decomposição do lixo, além de outros gases além de outros líquidos e outros gases que são gerados. Afirmação 2. Em função da necessidade do aumento de sua capacidade de armazenamento, os lixões degradam o meio ambiente em seu entorno. Essa afirmação também está certa, porque a maioria desses lixões não tem estrutura para a enorme quantidade de lixo que é armazenado neles. Então acaba ficando muito ligado com qualquer coisa que estiver ao redor, e os produtos da decomposição, como o chorume e os gases que são gerados, realmente degradam o ambiente ao entorno do lixão. Então essa alternativa também está certa. E a terceira afirmação: em função do acúmulo de resíduos, organismos como mosquitos, baratas e ratos proliferam, aumentando o risco de transmissão de doenças. Essa afirmação também está correta, porque esses ambientes de lixo são ótimos para a proliferação desses tipos de animal. Eles se concentram, eles fazem ninhos nesse tipo de lugar e se torna uma grande concentração de pragas e doenças que essas pragas geram. Então essa afirmação também está correta. Então a alternativa correta acaba sendo a alternativa E, que diz que todas as afirmações estão corretas. E a minha terceira questão é a questão número 13 da página 41. As notícias veiculadas em diferentes países são similares no que tange aos riscos ambientais pelos quais as populações humanas têm passado
quando localizadas em determinados ambientes. Aí aqui tem duas notícias em relação a desmoronamento e liberação de resíduos, vazamento de resíduos. E aí continua. Situações como essas apresentadas nas notícias ocorreram também na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, no ano de 2016, onde foi interditado um terreno em que os resíduos sólidos eram amontoados para a decomposição de matéria orgânica. A interdição do espaço deixou as pessoas que recolhiam materiais como plásticos desempregadas. Porém, tal interdição ocorreu para conter o risco ambiental, que era o foco da contaminação com chumbo e mercúrio. Os locais apresentados são ambientes de alto risco ambiental e denominam-se... Aí tem as alternativas. A. Posto de reciclagem. Tá errado, não é um posto de reciclagem, porque os postos de reciclagem não apresentam um alto risco ambiental e normalmente não reciclam. Eu não acho que eles reciclem chumbo e mercúrio. Alternativa B. Aterro sanitário. Poderia pensar que é um aterro sanitário, só que já que ele apresenta um alto risco ambiental, não dá para dizer que é, porque o aterro sanitário ele tem uma estrutura que é a questão do solo ser impermeabilizado, justamente para não ter um alto risco ambiental, mesmo que exista algum risco. A opção C, lixão. Essa é a opção mais válida, já que o lixão é como se fosse um aterro sanitário, só que não tem nenhuma medida de precaução, é só um amontoado de resíduos sólidos em decomposição e todos os produtos que esse amontoado pode gerar são riscos ambientais, podem ser alto risco. Só para ver as outras alternativas, D, incineradora. Não é uma incineradora. A incineradora, ela, claro que ela pode gerar algum risco, já por causa algum risco ambiental por causa da fumaça, mas é outro tipo de risco, então não é. E composteira. Não é composteira. Composteira não tem risco ambiental. Composteira até bom, é um monte de estrume, é bom pro solo. Acho que é mais uma coisa boa pro ambiente do que um risco. Então, opção C mesmo, lixão.